Bom dia, bom dia, bom dia. Bom ver vocês. Bom dia e bom sábado. Alguns anúncios. Temos aqui um acordo com o estacionamento na Albuquerque Lins 1268. Muitos de vocês já sabem. É bom lembrar que hoje a gente esqueceu o carimbo. Então, se você tem o ticketzinho do estacionamento, passe na recepção, o pessoal vai te dar um visto, tá bom? Para validar o estacionamento. Albuquerque Lins 1268. Uma outra coisa, para aqueles que têm crianças e gostariam de desfrutar uma programação para crianças e adolescentes, nós temos isso no primeiro horário. Então, no programa das 11 horas, o pastor Fernando fica aqui na frente, tem uma programação toda especial para crianças e adolescentes, crianças até 12 anos e adolescentes de 13 a 17. Ok? E como você sabe também, a gente não precisa mais de ingressos, é só vir, só chegar, a gente não está mais precisando usar a estratégia do ingresso. Pensando sobre dúvida, só para a gente começar a pensar na mensagem de hoje, na questão da dúvida. Por que a gente tem dúvida? A gente tem dúvida porque é humano, a gente tem dúvida porque é desafiado, a gente tem dúvida também porque a gente vem de ambientes que não necessariamente nos validam, muito pelo contrário. A gente tem que ficar provando coisas o tempo inteiro. E muitas vezes em ambientes cristãos tradicionais isso acontece muito. Parece que as pessoas andam ao redor com um centímetro para medir a santidade do outro. Então, e ninguém passa no teste, né? Um não passa no teste porque a roupa não é adequada, outro não passa no teste porque não come a comida que deve comer, o outro porque não ouve a música que deve ouvir, o outro porque é menino, está vestido de rosa, a outra porque é muito diferente do que as pessoas esperam que ela deveria ser, e o outro porque tem o corte de cabelo diferente, o outro porque está acima do... Enfim, sempre tem uma razão para não passar no teste. E a gente fica pensando, sabe, que as coisas não dão certo, ou que a vida não se ajusta, e a culpa é da gente. Então, ao invés de estar focado num relacionamento com Deus, a gente está focado em coisas. Ao invés do foco da experiência religiosa ser o amor e a relação, a gente fica pensando de que a gente não é suficiente, de ter alguma coisa que não está certo na gente. E a gente fica pensando que o evangelho, que a religião, que a espiritualidade tem que ver com isso. A gente precisa trazer a coisa de volta para o foco. Então pensa assim, a gente saiu do shopping aqui, e na hora que a gente está na frente do shopping, alguém foi atropelado, essa pessoa foi colocada aos seus pés. É você que está lá. E são os últimos 10 minutos de vida daquela pessoa, e você precisa dizer algo. E a pessoa olha para você naquele desespero ali, nos últimos momentos, e diz assim, eu estou com medo, eu tenho medo. O que é que a gente diz para essa pessoa? Olha, você precisa fazer um curso para parar de fumar. Ou então, você precisa fazer um curso de alimentação. Ou você precisa estudar todas as profecias do livro de Daniel. Ou... O que a gente diz para essa pessoa? É simples, gente. É João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É simples, o Evangelho é simples. Sabe, o antídoto da dúvida não é a certeza, é o relacionamento, é o amor. Esse é o antídoto da dúvida. Às vezes, quando a dúvida bate, a gente se sente assim meio perdido, então chega para Deus e diz assim, eu não sou digno de ser teu filho. E a resposta de Deus é, isso é um absurdo, isso não faz nenhum sentido. Imagina se a minha filha chega para mim e diz assim, pai, eu não sou digna de ser tua filha. É isso, não tem nada no mundo, nada no universo que vai mudar isso. É minha filha. Somos filhos e filhas de Deus. Nada, não tem nada que vai mudar isso. E Paulo diz isso, não é? Em Romanos 8, ele diz ali, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Obrigado, Deus, porque ao entrarmos aqui, deixamos do lado de fora as nossas dívidas, as nossas preocupações, os nossos problemas, os nossos conflitos, o nosso senso de inadequação, a impressão de que precisamos fazer algo ou de que há algo conosco que não está correto. Obrigado porque ao entrar aqui, nós somos relembrados de que somos filhas e filhos teus. Esteja conosco, acalenta o nosso coração, acalma a nossa alma, purifica o nosso viver e nos ajude a estar a cada momento mais próximos de Ti. Que possamos sair daqui com bem menos dúvida e muito mais certeza do Teu amor. Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. De eternidade em eternidade, digno é aquele que tudo fez, tudo criou, toda criatura, todo ser que vive, que respira, que abra a sua boca e com sua vida glorifique o nome daquele que tudo fez. De eternidade em eternidade, seja exaltado na beleza da tua santidade, Senhor. Louvemos todos juntos. De eternidade em eternidade, vamos todos juntos louvar o Senhor. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor.
aquele que nos mostra o caminho da cruz, que nos mostra a caminhada dolorosa, difícil, mas na direção daquele que revela a vontade de Deus, que revela a verdadeira face de Deus e que nos conduz às palavras da vida eterna. Para onde iríamos nós? Somente o Senhor tem a nos dar aquilo que nós precisamos, que são as palavras da vida eterna, para que todos nós tenhamos vida em Ti. Para onde, Senhor? Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu. A vida eterna, Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Senhor, por misericórdia nessa manhã, nos encha do Teu Espírito, que nós possamos transbordar dele e dividir com o mundo. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida.
nosso coração. Encha-nos, Senhor, com a certeza de que um dia o Senhor renovará todas as coisas. Nós confiamos na Tua promessa de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E o Senhor fará novas todas as coisas, todas as coisas. O Senhor era, é e ainda tenho certeza que o Senhor fará muito mais nas nossas vidas. Muito mais. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Ele vai enxugar todas as lágrimas. E cada lágrima que eu derramei, eu sei que Ele um dia enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de Tua face, diante de Tua glória, rendido aos Teus pés. Eu quero estar, quero ter as vestes lavadas em Teu sangue, a sombra do Teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo, tudo novo, faça tudo novo.
Faça tudo novo. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Tudo novo. Faça tudo novo. Tudo novo. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Eterno nosso Pai, nosso Rei, essa esperança que nos une, essa esperança que nos traz aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos celebrar essa esperança juntos, de podermos juntos levarmos um pouquinho dos fardos uns dos outros na esperança de que em breve Cristo voltará a essa terra. Apesar de muitas vezes não termos as respostas, apesar de muitas vezes sobrarem perguntas, cada um de nós aqui em determinado momento da vida deixou queimar essa esperança no coração, porque é isso que continua nos movendo, Senhor. Por isso, em nome de Cristo, reaviva essa esperança em nosso coração, todos os momentos, todos os dias. E que essa esperança que nos une continue nos unindo até que Cristo volte, é o que nós te imploramos em nome dele. Amém. Bom sábado, uma alegria receber todos vocês aqui. Estamos hoje terminando a série Temor e Tremor. A gente falou um pouquinho sobre fé e a gente entendeu desde o início que a fé é essa confiança em alguém e não em coisas, né? E de uma certa maneira, constantemente a gente acaba exercitando a nossa fé nos mais diversos momentos da nossa rotina, né? Por exemplo, a fé, essa confiança nas pessoas, ela não depende muitas vezes de um relacionamento profundo. Na verdade, muitas vezes a gente exercita a nossa fé, a nossa confiança em alguém, em situações até que a gente não conhece as pessoas, né? E muitas vezes essa fé, essa confiança, ela acaba funcionando como uma espécie de contrato social que rege os nossos relacionamentos. Por exemplo, quando você estava vindo para cá, para o Teatro O aqui no Pátio Higienópolis, você dirigiu o seu carro, né? Você confiou que no passado os mecânicos, os montadores, a montadora, a empresa que fez o seu carro fez direitinho e o freio não vai falhar, o acelerador vai funcionar e tudo vai acontecer mais ou menos direitinho, né, para você chegar aqui. E você também confiou que os outros motoristas entendem de alguma maneira o que está acontecendo nas ruas. E eles sabem que para mudar de faixa, por exemplo, eles precisam ligar a seta. Eles sabem disso. É um contrato social. Deveriam saber. Quando você sair daqui, você que está na sua casa, você vai almoçar, e se você for almoçar hoje, ou algum dia da semana que passou, da semana que vai vir, você vai almoçar num restaurante, você vai confiar que as pessoas que estão naquele restaurante sabem o que elas estão fazendo com aquela comida. E você vai confiar que elas seguem os padrões mínimos de higiene, e que elas fazem naquele prato que você vai comer o que aquele prato diz que é para ter ali. Você imagina, você acredita, você confia que vai ser daquele jeito. E se você tem algum tipo de alergia, você com certeza passa por algumas situações complexas de ter que confiar. Você fala assim, olha, eu não como, sei lá, amendoim. Eu tenho alergia a amendoim, se eu comer amendoim eu vou morrer, né? E você confia que o garçom vai chegar no chefe ou na pessoa que está na cozinha e fala assim, olha, o fulano da mesa X não pode comer amendoim. E você vai acreditar que não vai ter amendoim na sua comida. Você exerce esse tipo de confiança, você exercita esse tipo de confiança várias vezes no seu dia. Talvez o momento mais crucial de uma confiança em alguém que você não conhece seja quando você entra naquela lata que voa, chamada avião,
E lá você confia que o cara que está pilotando aquele avião, que ele treinou para aquilo, que ele sabe fazer aquilo, que ele teve uma boa noite de sono, que ele não bebeu, né, que ele não está sob efeito de drogas, que a família dele está bem e que ele não vai fazer nenhuma loucura enquanto ele estiver dirigindo, pilotando, né, na verdade, aquele avião. Então você exercita essa confiança naquilo que não está nas suas mãos várias vezes na sua rotina, no seu dia a dia. Só que muitas vezes acontecem quebras nesse contrato social. Você está dirigindo, o cara muda de faixa e não dá seta e bate no seu carro. Ou, em outros momentos, os aviões caem. Ou os restaurantes erram no pedido. Há uma série de quebras de confiança que vão abalar a sua confiança nas pessoas e nas instituições. Talvez a quebra mais traumática seja aquela que é estabelecida assim que você saiba que ela existe. Quando você nasce, você não sabe, mas existe um contrato dizendo que seu pai e sua mãe, um contrato, né? Que seu pai e sua mãe vão cuidar de você. E quando há o abandono paterno, principalmente, e materno, há um trauma muitas vezes que é para a vida toda e muitas vezes não resolvido, nem que você faça bastante terapia. Então essas quebras de contrato, desses contratos, elas acabam abalando a nossa confiança nas pessoas, nas situações, nas instituições e assim por diante. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente também vê as pessoas exercitando esse tipo de fé, essa confiança, em diversos momentos da jornada dessas pessoas. Só que tem um detalhe. Até onde nós sabemos, no relacionamento com Deus, essa confiança nunca é quebrada. Mas em diversas situações, essa confiança não vai ser provada naquele determinado momento, no futuro imediato, mas às vezes no futuro longínquo. E a gente vai para a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, que a gente gosta de definição de fé. E na definição de fé, em Hebreus capítulo 11, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza do que vai vir. E é a convicção de fatos que não se veem. Então você espera o que vai vir e você acredita naquilo que você não vê. E ao invés de fazer um arrazoado filosófico e um arrazoado técnico e teológico para explicar essa frase curta, formada de duas partes, ao invés de fazer esse arrazoado filosófico e teológico, Paulo começa a contar histórias. E ele vai contar das pessoas que viveram essa fé, das pessoas que viveram esse relacionamento. Então Paulo vai contar as histórias dos heróis da fé e por que aquelas pessoas são a prova viva dessa fé. Isso é curioso, porque ao invés de um arrazoado filosófico e teológico, Paulo conta histórias. E por que Paulo vai contar histórias? A gente acredita que Paulo é autor de Hebreus. Acredita pela fé. Porque as histórias nos conectam, elas nos unem, e pelas histórias dos outros a gente consegue entender um pouco da nossa própria. Então ele vai dizer, olha, Noé pela fé entrou na arca. Você imagina, Deus apareceu para Noé e falou assim, Noé, vai ter um dilúvio. Noé não sabia nem que era dilúvio, nunca tinha acontecido, vai inundar. Constrói uma arca e entra nela. E Noé acreditou e entrou na arca. E entraram um monte de bichos lá na arca, uma zona, uma bagunça. E Noé acreditou que ia chover, que a arca ia dar conta, que eles iam viver naquela arca. E depois de viver naquela arca, que Deus ia fazer secar a terra e ele ia sair para uma terra renovada. Loucura. E Abraão acreditou que ele ia ter um filho com Sara. E veio o filho. E Deus manda ele matar o filho. E ele obedece. Ele obedece acreditando que aquele era o filho da promessa. E diz o texto de Hebreus 11 que, olha, Abraão tinha tanta fé, tanta confiança em Deus, que ele acreditou que Deus podia trazer Isaac do mundo dos mortos. Ressurreição. E Israel acreditou na promessa. Israel se reuniu e Deus falou assim, olha, eu vou libertar vocês. Já tinham acontecido 9 pragas e eles não tinham saído do Egito, mas eu vou libertar vocês agora. Então vocês façam um cordeiro, pintem as portas com sangue, sentem nas casas de vocês com a roupa de sair, e o pão que vocês vão comer é um pão sem fermento, porque eu vou libertar vocês antes de dar tempo de vocês comerem o pão. E eles acreditaram. E comeram pão prontos com as sandálias e tal, pão sem fermento, com cordeiro, e Deus libertou. Mas eles celebraram, eles comemoraram, eles jantaram, já na expectativa daquilo que ia acontecer. E aconteceu naquela noite.
Mas eles foram jornadear pelo deserto. Eles acreditaram que de uma rocha ia sair água. Eles acreditaram que águas amargas iam ficar doces. Eles acreditaram que eles podiam vencer os inimigos que tinham exércitos maiores. E eles foram acreditando em coisas que não faziam o menor sentido durante toda a jornada. Olha, vai cair um pão do céu, um negócio que vai cair, você vai cozinhar aqui esse negócio, vai dar certo. Eu vou alimentar vocês durante todo o período da jornada de vocês. E aí depois tem a história de Jericó, que eu acho fenomenal, né? Marchem na cidade durante 7 dias, cantando e tocando os instrumentos e tal, e os muros da cidade vão cair. E eles acreditam e ficam lá marchando na cidade. E a gente podia contar várias histórias assim. E no Novo Testamento não é diferente. Quantos paralíticos Jesus chama e diz, levanta e anda? Os coxos, paralíticos, e Jesus falava para eles, eles tinham que confiar naquelas palavras de uma pessoa que eles mal tinham visto, e tinham que pegar e levantar e andar. E os cegos, e todos os milagres que Jesus fez. Confiança levava aqueles indivíduos desde o passado a ações. Porque a fé é basicamente essa resposta ativa humana a uma confiança naquilo que Deus vai fazer. Ou no futuro imediato, ou no futuro longínquo. Mas você, de alguma maneira misteriosa, miraculosa, você confia que Ele vai fazer. A fé é esse abraçar a não resposta, a não certeza. É esse abraçar as nossas limitações. Olha, eu não sei como vai ser isso daqui. Eu não sei como Deus vai fazer isso daqui, mas Ele disse que vai. Eu confio. E eu vou, e eu ajo, e eu me preparo, e eu respondo. Porque de alguma maneira misteriosa, nessa confiança que a gente vai desenvolvendo com esse Deus que a gente não vê, vai crescendo dentro de nós uma sensação, um sentimento de que Ele é fiel, Ele vai cumprir. E a fé é um pouco disso. A fé é um pouco desse abraçar a nossa limitação total, porque a gente confia num Deus que é ilimitado e que a gente não entende e que a gente decide, a gente sabe, a gente toma essa decisão consciente. Olha, eu nunca vou entender, mas eu vou confiar. Eu vou seguir, apesar de não entender, apesar de não saber, e assim por diante. E como é que a gente vai cultivando essa fé? Como é que a gente vai crescendo nessa fé, nessa confiança? Nem para isso eu tenho a resposta. Porque para cada um acontece de uma maneira diferente. Eu gosto muito do Salmo 23, porque o Salmo 23 ele apresenta uma dinâmica, uma fluidez curiosa, né? O Senhor é o bom pastor, a gente já falou um pouco disso. Ele vai me levar a águas verdejantes, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, o bom pastor vai me guiar, etc e tal. Mas aí de repente aparece lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da dúvida, da incerteza, das limitações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. E Ele me consola. E como é que é esse consolo? Como é que acontece esse consolo? O salmista não explica. Isso deixa a gente angustiado. Eu tenho uma amiga, eu e a Vanessa, uma amiga do casal, de muitos e muitos anos, e ela sempre dizia para mim uma frase muito impactante. Ela dizia assim, não, olha, eu acho que Deus tem os seus privilegiados, Deus tem aqueles escolhidos, aquelas pessoas especiais, que Ele cuida melhor do que Ele cuida dos outros. Eu achava estranho, mas pô, legal. E ela falava assim, você é um desses. Você é um desses caras privilegiados que Deus protege de uma maneira diferente. Assim, cara, legal, né? E eu perguntei, mas por quê? Não, porque para você tudo dá certo. Tudo funciona. Você faz o negócio dar certo, você faz o negócio dar certo, você faz, não, vou fazer isso dar certo e tal, papá. Eu falei, cara, que maneiro, né? É um negócio da hora ser esse privilegiado, esse escolhido de Deus, né? E tal. Só que aí, depois ela falou isso durante um bom tempo, mas aí vieram os anos ruins, né? E todos nós já passamos por aqueles anos ruins. E os meus anos ruins
Começaram em 2016. Tudo sempre dava certo, tudo tranquilo e tal, papá. Aí finalzinho de 2016, dezembro de 2016, eu consegui uma licença para terminar o meu doutorado, escrever meu doutorado, consegui 6 meses. Aí eu estava todo feliz. E aí, celebrando, né, fomos gravar o programa Terceira Margem do Rio, na casa de um amigo. E a gente gravando lá, voltei para casa. Quando eu chego em casa, a casa estava arrombada. Vanessa e minha mãe e meus filhos foram assaltados. Ladrões entraram com armas, renderam minha mãe, renderam a Vanessa e roubaram tudo da casa. Sorte que as crianças estavam dormindo, né? Sorte não, né? As crianças dormiram, não acordaram. E aí levaram tudo, né? Só não levaram as camas, que eu acho que não dava para levar, que era muito, muito grande. E não levaram o meu computador. Levaram todos. Todo o resto eles levaram. E ele viu lá, eu acho que os ladrões viram um monte de livro, né? Olharam, Bíblia e tal. O que ele faz aí? Não, cadê o cofre, né? O cofre da casa. Cadê o cofre da casa? Está atrás dos livros, onde é que é começar a mexer e tal. Eu disse, pô, ele é pastor, não tem cofre. Não tem dinheiro escondido, né? A gente é o tipo de pastor que não esconde dinheiro. Aí o cara ficou meio impressionado e falou assim, pô, mas ele é pastor, ele é homem de Deus? Aí ele falou assim, ele é homem de Deus e tal. Aí ele olhou ao lado da mesa que estavam as Bíblias, né, as minhas coisas, e falou assim, então nas coisas do homem de Deus eu não mexo. Tem uma lógica aí, né, eu acho. Mas o que é louco é o seguinte, eu sou um cara limitado tecnologicamente. A minha tese, eu não tinha salvo em lugar nenhum. E ele não levou o meu computador, que estava aberto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. É um detalhe, mas para mim fez muita diferença naquele momento. Depois, olha só, isso foi de dezembro. Em março de 2017, meu filho, a história que eu já contei para vocês, quase morreu numa sala cirúrgica. Quase. Mas não morreu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um mês depois, que meu filho saiu do hospital, o outro caiu e quebrou o braço. E foi uma história bizarra, porque ligaram, você imagina, né? Meu filho tinha acabado de sair do hospital, numa situação de vida e morte, e ligam da escola, olha, seu filho se machucou. Aí já foi aquele desespero. Quebrou o braço. E aí uma série de outras coisas foram acontecendo. Eu travei, não conseguia terminar. Não conseguia escrever a minha tese, não conseguia terminar a minha tese. Desesperado. E agora, como é que eu vou terminar? Não consigo, tem um prazo, tem que entregar. Passou o prazo, você perde tudo. Aí eu estou numa madrugada refolheando um livro, e um detalhe me chama a atenção. O nome do autor de um dos livros que eu mais gostei era Lawrence Turner. Só que era Lawrence, em vez de W, era U. E quando você está escrevendo, tem umas coisas que tiram sua atenção, que são engraçadas, mas outras. Eu fiquei obcecado, porque não era com W, era com U. Falei, por que o nome do cara não é com W, é com U? Tem alguma coisa errada nisso daqui. Será que é um erro tipográfico? Mas na capa. Não é possível. E fui atrás e descobri que o cara dava aula no Newbold. E vi o e-mail do cara e vi que ele estava recém-aposentado. E mandei e-mail pro cara. Ô, fulano de tal, tudo bem? Aqui é um cara do Brasil e tal, olha... Estou aqui escrevendo minha tese, vi seu livro, estou apaixonado pelo seu livro, você é demais e tal. E, poxa, prazer e tal. Você não sabe muito o que dizer, né? Nem quando encontram as pessoas que cantam, que eu sou fã, eu fico, oi, tudo bem, eu sou seu fã, e fica aquele negócio assim meio, né? A pessoa, você quer uma foto? Você quer uma... Não, só queria dizer que eu sou seu fã. Tal, a gente fica um negócio assim. Aí eu mandei esse e-mail assim, oi, tudo bem, eu sou fulano, eu sou seu fã. Eu falei, pô, o cara nunca vai responder, né? Aí ele me respondeu 6 horas depois. Tudo bem, tal, que legal, poxa, legal do Brasil, poxa, meu livro chegou longe e tal, conversa vai, conversa vem, o cara me ajudou, me mentoreou nos últimos momentos da minha tese e me ajudou a terminar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
de maneiras misteriosas, e vocês todos têm histórias parecidas, quando a gente sente que a gente está abandonado, quando a gente sente que a gente está jogado de lado, quando a gente sente que parece que Deus não está com a gente, parece que tem alguma coisa que continua a gente puxando a gente. Tem uma coisa no nosso coração que continua dizendo assim: fala, ora, briga, porque Ele está aí, Ele está perto de você. Eu acho lindo como o Salmo termina. Diz: a tua bondade e a tua graça vão me seguir todos os dias da minha vida. Não importa para onde você está indo. Quando você abraça a incerteza do para onde você está indo, você também abraça a confiança de que a bondade e a graça de Deus estão com você pelo caminho. E a última frase é a melhor de todas. Nas nossas Bíblias diz: e habitarei na casa do Senhor. Só que o verbo aqui é o verbo shavato, que significa descansar. Então a melhor tradução seria: e descansarei na casa do Senhor eternamente. Por que eu gosto dessa tradução? Porque o sábado é como se fosse um lembrete semanal da nossa humanidade, das nossas limitações, das nossas dúvidas, da falta de compreensão de todas as coisas que estão ao nosso redor, que estão na Bíblia, dos nossos relacionamentos. O sábado é esse momento da gente abraçar tudo isso e dizer: Senhor, está aqui, ó, eu confio em Ti. Eu quero descansar em Ti. Mesmo sem saber tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem compreender tudo, mesmo muitas vezes andando pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Pode ser que o Senhor me responda amanhã, pode ser que o Senhor me responda agora, não interessa. Eu quero confiar em Ti. O sábado é essa certeza semanal de que nós somos humanos e não temos todas as respostas. Mas o Criador do universo sabe todas as coisas. E Ele diz para a gente descansar eternamente nele, até que Cristo volte a essa terra. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, porque muitas e muitas vezes, Senhor, nós estivemos andando por aí sem entender o que estava acontecendo, com sentimentos confusos, com diversas perguntas sem resposta, com um sentimento de depressão, de abandono, uma angústia que a gente não conseguia entender. Mas esses momentos, de uma maneira misteriosa, miraculosa, várias vezes a gente sentiu a Tua mão, ou num acontecimento banal, corriqueiro, ou em alguém que falou alguma coisa que a gente não esperava e que mexeu com o nosso coração. Mas a gente sentiu, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia estão conosco todo o tempo. Muito obrigado porque na nossa humanidade, na nossa limitação, nas nossas incertezas, nós podemos confiar que o Senhor é todas as coisas, todo o tempo, e assim será até que Cristo volte. E por isso, Senhor, nos ajude a descansarmos em Ti, a entregarmos essas perguntas que a gente não consegue responder, a entregarmos as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos anseios, entregarmos nas Tuas mãos na certeza, na confiança que podemos descansar, porque o Senhor sabe tudo e pode tudo. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Eu sou a voz que te guiou pelo deserto. Sou o princípio e o fim. Eu sou a força que criou o universo e toda a vida fez surgir. Sou eu quem faz
Sinto a terra em minhas mãos. Eu sou um bom pastor e cuido dos meus filhos. Eu sou a água e o pão. Eu sou a lei, sou o amor e a verdade. Sou a justiça e o perdão. Te amparo em meus braços. Acalmo o teu coração. Ele diz: Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. E descansa em mim. Te amparo em meus braços. Acalmo o teu coração. confia. Descansa em mim. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. E descansa em mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Bom sábado para vocês. Foi bom recebê-los aqui. Vocês podem sair à vontade aí e a gente vai receber vocês lá fora daqui a pouquinho. Valeu, até a semana que vem.